Aleluias. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Você que se encontra em casa, você que está aqui, que a paz do Senhor continue preenchendo, enchendo o seu coração, te trazendo calmaria, te trazendo paz em meio a tantas lutas, a tantas aflições. Amém? Esta paz que o mundo não compreende, não entende, mas nós que conhecemos o dono da paz, a verdadeira paz, nós podemos, no meio de tantas dores, tantas lutas, descansar o nosso coração, crendo que o Senhor está cuidando de nós, está, como diz na palavra, Ele é um Deus zeloso, Ele zela por nós em todo o tempo. Amém, queridos? Então, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as nossas vidas, o tempo todo. Amém? E eu quero te convidar, já para nós estarmos dando início a mais um grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. E eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 95. É um convite que o Espírito Santo faz a mim, a você, a todos nós. Salmo 95 diz assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Aleluias. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Dos cumes dos montes lhe pertencem. Glória a Deus. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos, fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Amém, queridos? Há um convite para nós adorarmos ao Senhor. Amados, nós temos experimentado o que Deus tem feito em nossas vidas. Eu e você, nós temos tido experiência desde o dia que nós reconhecemos o senhorio de Cristo em nossas vidas, que nós reconhecemos através do Espírito Santo que nos convenceu que nós precisávamos e ainda precisamos do Senhor Jesus, porque só Ele tem palavra de vida eterna para nós. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único Senhor, suficiente Salvador, Ele mudou a nossa história, nós passamos a caminhar e a ter experiências com Deus, como aqui o povo de Israel, eles tiveram também. Amados, e a palavra de Deus diz assim que eles esqueceram o que Deus havia feito
para eles. Amados, esta palavra vem nos chamar a atenção para que nós não venhamos a esquecer de tudo aquilo que Deus fez por nós e continua fazendo. Mesmo em meio a tantas lutas que estamos passando, toda a humanidade está a passar, mas nós que conhecemos a verdade, queridos, que nós não venhamos a fazer como o Israel anterior fez, mas nós somos o novo Israel de Deus, mas que nós possamos prosseguir, que nós possamos glorificar o nome do Senhor, reconhecer que tudo pertence a Ele, foi Ele que formou todas as coisas, tudo pertence a Ele e nada foge ao controle de Deus, amém? Então eu quero te convidar, amados, você, sua casa, você se prostrar diante dEle nesta hora, você possa também levantar as suas mãos aos céus e adorar ao Senhor. Você mesmo na sua casa, você tem essa liberdade de levantar as mãos para os céus, glorificar, exaltar o nome dEle, buscar a face dEle, em nome de Jesus, que você possa se prostrar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, amém? E enquanto nós estivermos aqui adorando ao Senhor, você também vai estar adorando ao Senhor, juntamente com a sua família. Coloque-se diante dEle, diz para Ele aquilo que você está sentindo, aquilo que você necessita. E eu creio, querido, que você não vai sair deste momento sem ser abençoado por Deus, amém? Então eu quero te convidar você a fechar os seus olhos e você orar a Deus. Levanta as suas mãos, fale com o Pai agora, agradece a Ele por este convite, agradece ao Espírito Santo porque te convidou para você estar adorando a Deus neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos te adorar nesta hora e queremos te dar graças, ó Deus, por este convite que o Espírito Santo nos fez, de nós virmos para a tua presença e nós cantarmos ao Senhor, nós buscarmos a face do Senhor nesta noite, Pai. Pai querido, e que teu Espírito Santo continue, Pai, ministrando em nossos corações, Pai, através de cada canção, de cada louvor, através da Tua palavra que será ministrada aos nossos corações nesta noite. Pai, que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, abençoando cada lar, cada família, Pai, em nome de Jesus. E que Teu Espírito Santo esteja a sondar cada coração, cada vida, em nome de Jesus. Neste nome há todo o poder nos céus e na terra, e é no nome de Jesus que nós queremos entoar louvores ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
Jesus, Salvador. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Incomparáveis são as promessas do Senhor para nós. Ele é incomparável. O nosso Jesus é incomparável. Esse fim de semana é o fim de semana que a gente comemora a Páscoa. Algo que nos relembra da nossa salvação. Ele morreu naquela cruz. Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele sangue derramado nos trouxe vida e vida em abundância. Aquele sangue derramado nos deu a vida eterna. Que nós possamos nos declarar para o nosso Salvador e dizer: eu te amo, Deus poderoso, tu és incomparável. Sangue derramado, graça revelada em Cristo, Filho de Deus. Sou o teu desejo, és o meu amado. Tenho fome, sede de ti. Mergulhado em teu doce amor, sou curado.
Deus poderoso, incomparável, teu amor me satisfaz. Sangue derramado, graça revelada em Cristo, Filho de Deus. Sou o teu desejo, és o meu amado. Tenho fome, sede de ti, mergulhado em teu doce amor. Sou curado, transformado. Nós somos atraídos pelo teu Espírito. Eu prossigo de glória em glória. Te amo, Deus poderoso, incomparável, teu amor me satisfaz. Te amo, Deus poderoso, incomparável, teu amor me satisfaz. A vida eterna é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. A vida eterna é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. O meu desejo é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. A vida eterna é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. O meu anseio é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. Te amo, Deus poderoso, incomparável, teu amor me satisfaz. Te amo, Deus poderoso, incomparável, teu amor me satisfaz. Será que no lugar onde você está, você pode declarar mais uma vez que a vida eterna é conhecer o nosso Jesus? Que o teu anseio é conhecer a Ele, ao único Deus, ao glorioso Deus. Declare isso onde você está. Levante suas mãos, feche seus olhos e diga: a vida eterna é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. O meu anseio é te conhecer,
incomparável, teu amor me satisfaz. O amor dele nos satisfaz. A graça dele nos basta. Que nós todos os dias possamos dizer para Ele que nós o amamos, que Ele é o único Deus, Ele é o glorioso Deus. Louvado seja o Seu nome, Jesus. Ele é o único Deus, só Ele nos satisfaz, amém? Que Ele possa estar com certeza satisfazendo os desejos do seu coração, quando nós o buscamos, quando nós o adoramos, quando nós o servimos. A palavra do Senhor diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo ou os desejos do teu coração. Amém? Glória a Deus. Eu quero, nesta oportunidade, ministrar sobre a sua vida financeira. Nós vamos agora estar trazendo ao altar do Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, em louvor e adoração ao Senhor. Vamos agradar ao Senhor agora, vamos exaltar o Senhor com aquilo que nós temos, nas nossas vidas, aquilo que Ele tem nos dado em abundância. Nós vamos estar trazendo agora ao altar do Senhor. Eu queria convidar a todos os amados que estão louvando, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor de forma online, que nós também podemos fazer as nossas ofertas, os nossos dízimos de maneira online, tá bem? Aí na sua tela está passando o número da conta da igreja, como também o MBWay, é só você então entrar aí na conta da igreja e fazer a sua transferência, ou então através do MBWay pode fazer a sua oferta. Se você quiser dar um pause aí agora, dá um pause, não deixa passar deste momento, senão você vai acabar esquecendo. Então seja agora, que a sua oferta possa agora ser entregue na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quero também convidar vocês para entrar nas nossas redes sociais, dar lá a sua participação, dar lá o seu joinha, como costumamos dizer, dar lá o seu like, e vamos estar participando na obra do Senhor. Dá lá conta lá alguma coisa, um testemunho seu, se você quiser, pode fazer isso, Graças a Deus que Deus pode nos usar também dessa maneira. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração então. Querido Deus, Pai Celestial, nós oramos agora sobre a vida financeira do Teu povo, declarando, ó Deus, que o Teu povo foi levantado para, ó Deus, ser mantenedor da obra do Senhor, meu Pai, aqui nesta terra. Nós pedimos ao Senhor que derrame bênçãos sobre cada um dos Teus filhos, para a glória e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Jerusalém.
viver sem Jesus. Amém? Porque só Ele tem palavras de vida eterna. Glória a Deus. E é para lá que nós vamos estar com o Senhor quando Ele vier nos buscar. Amém? Queridos, e amanhã, às 10 horas da manhã, nós teremos aqui a Santa Ceia do Senhor. É o domingo de Páscoa e nós estaremos aqui, né, celebrando também a Santa Ceia. Então você que conseguiu, você que fez a sua inscrição, esteja aqui amanhã, né? Logo às 10 horas nós estaremos dando início a mais um grande culto de celebração ao nosso Deus. Amém? Então, deixamos aqui e queremos dizer que na terça-feira continuamos com o nosso culto de oração, intercessão, às 21 horas, ainda não presencial, ainda em casa, né? Mas nós temos o link e nós colocamos sempre um pouquinho antes no grupo da igreja e você pode entrar e participar conosco. É muito bom e nós estaremos orando uns pelos outros. Amém? Glória a Deus. Queremos passar agora a palavra para o pastor Leônidas. Seja bem-vindo, pastor. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Nós vamos, nesta oportunidade, meditar na palavra do Senhor. Nós estamos, melhor dizendo, numa época festiva, não parece, mas nós estamos numa época festiva, é um tempo pascual, nós estamos aí próximo ao domingo, onde é comemorado a Páscoa, não é, dos cristãos, a Páscoa dos cristãos. E essa Páscoa, obviamente, tem que passar, não é, ou passou, né, na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso coração, ela também passa pela morte e pela ressurreição de Jesus. Não há Páscoa sem morte, não há Páscoa sem ressurreição, tá? Não há. Nós vemos que a primeira Páscoa, na instituição da Páscoa, lá no livro de Êxodos, quando o povo de Israel é retirado então do Egito, nós vimos ali na praga dos primogênitos, não é? Quando então, para livrar-se da morte, né, para livrar da morte, o homem, não é, os israelitas, para se livrarem da morte, né, diz a palavra do Senhor que a proteção seria o sangue do cordeiro que deveria ser morto, né, e esse sangue deveria ser aspergido nos umbrais das portas dos hebreus, né, e o anjo da morte que passaria pela meia-noite entraria nas casas e mataria todo primogênito, seja de pessoas, seja de animais, né? Todos os primogênitos morreriam. Então, ali o cordeiro é morto. E esse cordeiro aponta para o cordeiro que haveria de ser morto. Aponta lá para João 3,16, digamos assim. Por quê? Porque ali a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então o homem, como a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então estavam destituídos, né? A glória de Deus foi retirada de sobre esse homem, né? Então sem essa presença de Deus o homem pereceria. Então a Bíblia diz que então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o cordeiro, né, o mesmo cordeiro, né, que então foi também tipificado ali quando Isaac, né, foi levado para ser sacrificado, não é, por Abraão, quando Deus pede o seu filho, não é, quando então Isaac, quando era para ser crucificado, Deus brada com Abraão, e Abraão olhou e viu então o cordeiro para aquele sacrifício ali, e Deus então diz que, portanto, Abraão não fizesse tal coisa, né? Porque agora Deus sabia que Abraão então temia realmente a Deus, né? E que amava a Deus mais do que o seu próprio filho. E então também é o mesmo, né? Está apontando para tem o mesmo sentido. Então quando Deus então,
dá o seu filho, não é? Quando Deus consente, né? Vamos dizer assim, que Deus consente então com a morte do seu filho. Ele consentiu para quê? Para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas que tivesse a vida eterna. Então Deus aqui faz por amor. Deus faz, não foi sob pressão. Deus não estava pressionado, Deus não estava preocupado, não é, com a sua solidão, não é, com a falta de louvor, porque louvor, Deus não precisa do seu louvor, Deus não precisa do meu louvor, porque Deus já é cheio, né, do louvor, os anjos o adoram, os anjos o louvam, não é? O louvor é algo que está presente diante de Deus, a adoração é algo que está sempre presente diante dele, não é? Mas por amor, então por amor Deus consente, né? Deus dá o seu filho, Deus dá o seu filho, né? para que ele morresse. E de fato, ele teve que passar pelo sacrifício. Ele teve que passar pelo sacrifício. E que sacrifício, né? Que sacrifício. Queridos, a morte de Jesus foi algo extremamente violento. Não só do ponto de vista físico, mas principalmente do ponto de vista espiritual. Quando nós vamos ver aquele filme que sobre a crucificação de Jesus, nós olhamos para aquelas cenas e é algo terrível. Eu, por acaso, tenho o filme, eu nunca mais vi o filme. São cenas que eu tenho dificuldade em assistir, tamanha é a crueldade, não é, que está sobre o corpo, sobre a pessoa de Jesus. É algo extremamente violento, porém mais violento do que isto, não é? Estava a questão espiritual, foi tão violenta, não é, que o próprio Pai não conseguiu assistir, não conseguiu ver, não conseguiu estar presente. A Bíblia fala que Jesus, então, nesse terrível momento, Jesus vai e diz a seguinte frase: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me deixas sozinho agora? No momento que eu mais preciso de ti, tu me deixas sozinho. Mas era necessário. A obra era do Filho. A obra era, apesar de Deus dar, mas o Filho que teria que passar por isso. Né? Era o Deus encarnado, o Deus que se fez carne, é que teria que fazer isso, porque na carne ele teria que passar, ele teria que sofrer, não é? Toda a maldição, tomar sobre si, não é? Toda a maldição, não é? Conforme Isaías 61, né? Para que fosse cumprido, não é? Toda a exigência da lei, né? Pudesse ser cumprida sobre Jesus. Então Jesus teria que cumprir isso, mas foi algo extremamente violento, que Jesus sofre ali, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual. Mas a Bíblia diz que o castigo que estava sobre ele, não é? Esse castigo, ele nos traz a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor Jesus Cristo, né? E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos livres, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Não é? E conforme a Bíblia nos fala aqui, enquanto o homem estava separado de Deus, estava destituído da glória de Deus, estava distante da presença do Senhor, separado. Então a Bíblia fala que quando Jesus dá a sua vida ali na cruz do Calvário, a palavra do Senhor nos diz que o véu do templo é rasgado de alto a baixo, não é? E já não havia mais separação, não é, entre o lugar santo e o santo dos santos, não há mais separação nenhuma. Então o homem volta a ter ele pode, né, ele tem agora acesso ao coração de Deus. Ele tem acesso agora ao altar do Senhor. É por isso, queridos, é por isso que nós podemos glorificar o Senhor, podemos adorar a Ele, porque a nossa comunhão com Deus, a nossa vida com Deus foi restaurada através da morte do nosso Senhor Jesus. Amém? A nossa comunhão foi restaurada. E eu gostaria então, né, diante de tudo isso, então ler um texto que está ali no Evangelho de Lucas, né, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 23,
Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 33, que diz assim: quando chegaram, sabemos que então Jesus teve aquele percurso da chamada Via Sacra, carregando a cruz, e sabemos que ele teve enfraquecido, extremamente enfraquecido, quantas vezes ele caiu durante esse trajeto, e a Bíblia nos fala então que ele foi ali auxiliado, digamos assim, por um homem que estava vindo do trabalho, um chamado Cirineu, que o ajuda ali a carregar a cruz, até chegar ao lugar da crucificação. Até chegar ao lugar da crucificação. E diz assim, que quando chegaram então ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram-no, como também dois malfeitores ou dois criminosos, um à sua direita e o outro à esquerda. Contudo, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Obviamente que Jesus não estava falando isso se referindo aos dois malfeitores. Jesus estava falando acerca de si mesmo, que eles não sabiam o porquê, eles não tinham noção, do porquê é que estavam realmente crucificando ao Senhor Jesus. Por isso Jesus vai e diz: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. E diz assim: e estando então, fazendo um sorteio, eles repartiam as suas vestes. O povo estava ali observando tudo, e as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, salve-se a si mesmo, se és o Cristo, o Filho de Deus. Então veja bem, as autoridades aqui, judaicas aqui, que estavam acusando Jesus, que estavam aqui zombando de Jesus. Era uma zombaria, na verdade. Por que eles estavam zombando aqui de Jesus? Queridos, porque eles queriam enfraquecer a ideia, porque as pessoas que eles estavam ouviam eles falando, e a intenção era exatamente que essa ideia fosse enfraquecida na cabeça das pessoas, porque o ministério de Jesus, então, estava levando as pessoas a acreditarem na mensagem do Senhor. Muitas pessoas creram nele, sabemos que quantas pessoas, multidões, criam em Jesus. Apesar de que a mesma multidão que cria, muitas vezes dizia, crucifica. Mas, obviamente, que fora instigada pelas autoridades judaicas, que não queria, em hipótese alguma, que o povo o judeu reconhecesse Jesus como sendo quem ele dizia que era, Então, mas essa ideia de que ele era o Cristo, o Filho de Deus, essa ideia já estava pegando na cabeça das pessoas, as pessoas já tinham essa noção, e as pessoas acreditavam nisso, então eles tinham que enfraquecer, eles tinham que quebrar essa ideia. Eles tinham que demolir essa ideia. E ela era não só crucificando a Jesus, porque apenas crucificando a Jesus não seria o suficiente, mas a ideia teria que ser quebrada. Teria que ser quebrada. Então, por isso que eles, então, começam a zombar de Jesus. Então, as pessoas ouvindo isso, iriam pensar: olha, eles têm razão. Se ele realmente fosse o Cristo, se ele fosse o Filho de Deus, ele poderia, então, se salvar, poderia se libertar. Então, se ele não faz isso, é porque, de fato, ele não é. Ele mentiu para nós. Ele nos enganou. Então, esse era o plano das autoridades judaicas. Esse era o plano das autoridades judaicas na altura. Amém? E eu acho interessante que, enquanto as autoridades judaicas então zombavam de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, então salva-te a ti mesmo, zombando de Jesus para enfraquecer a ideia. Por um outro lado,
os soldados, que nesse caso aqui já não eram mais judeus, mas os soldados eram romanos, a Bíblia nos fala que eles então também zombavam de Jesus, aproximando de Jesus. Diz a palavra do Senhor que eles trouxeram vinagre para Jesus beber. E diz o seguinte, que a zombaria deles era a seguinte: se tu és o rei dos judeus, se tu és o rei dos judeus. Por quê? Os próprios judeus jamais iriam dizer isso. Jamais iriam tentar enfraquecer a ideia usando Jesus como sendo o rei dos judeus, né? Mas sim os romanos, que diziam, então, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Salva-te a ti mesmo. Então, era uma outra forma, né? E no versículo 38 fala assim, ó, também sobre ele estava inscrito as letras, em letras gregas, romanas e hebraicas. Em letras gregas, romanas e hebraicas. O que é que estava escrito? Estava escrito, este é o rei dos judeus. Em outra versão, ou em outro livro, se não me engano, no livro de João, né, está diferente. Está assim, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Tá? E o que eu acho aqui interessante é que quando nós olhamos uma cruz, principalmente uma cruz católica, nós não encontramos a frase. Nós não encontramos a frase Jesus Nazareno, rei dos judeus. Mas nós encontramos uma abreviação que está em latim, obviamente, está em latim, que é INRI, né? Que em latim o R é I, né? Então por isso que está INRI. Mas também na placa original não havia, né? Não havia então a abreviatura, né? Não havia essa abreviatura, né? Ela só veio depois, não é? Penso eu que para economizar espaço, não é algo muito grande, não é? É uma frase grande, não é? Que estaria então sobre a cruz. Então, mas estava ali esta inscrição. Essa inscrição, por que ela está ali, aquela inscrição? Por que a inscrição foi escrita, né? Colocada ali na placa? Isso, segundo a história, era algo que fazia parte então da crucificação. Então, quando a pessoa era crucificada, ela tinha, portanto, o crime pelo qual ela estava sendo crucificada. Então, era um crime. A pessoa só poderia ser crucificada se fosse comprovado que essa pessoa cometeu um crime digno de morte. E então, quando essa pessoa foi comprovado que ela havia cometido um crime, então eles escreviam, né, na placa, colocando então em cima na cruz, e no caso aqui foi escrito nas 3 línguas vigentes da época, onde todas as pessoas então que passassem ali poderiam ler o que estava escrito, poderiam saber, não é, qual foi, portanto, o motivo, qual foi o crime cometido pelo Senhor Jesus. Jesus era um criminoso, né, do ponto de vista judaico, do ponto de vista romano. Então, essa era a inscrição. E isto é que foi esse o crime que levou Jesus ali para ser crucificado, né? Do ponto de vista romano, queridos, essa crucificação e essa inscrição que ali estava não deixava de ser para os romanos uma declaração, uma demonstração do que seria feito com todo aquele que se rebelasse,
não é, contra o Império Romano da época. Sofreria exatamente as mesmas punições e teria a sua plaquinha lá, não é, para que todos pudessem ler, para que todos pudessem ver qual era o seu crime, por que é que ele estava sendo crucificado. Não é? Por que é que ele estava sendo crucificado. Então, Jesus, né, então esse foi o motivo. Esse foi o motivo. Esse foi o motivo que Jesus, o crime que Jesus, então, sofre. Os líderes judeus, de acordo com a Bíblia Sagrada, eles, então, viu que Jesus, né, é bem notório, não é, que quando eles viram que Jesus, então, que a sua popularidade crescia, eles, então, procuraram uma forma de crucificar o Senhor Jesus, de matar o Senhor Jesus. Eles, então, o que eles fizeram? Eles apelaram para a lei judaica. Então, eles diziam que Jesus havia blasfemado. Ele havia blasfemado, se intitulando como sendo o rei, ou como sendo filho de Deus. Né? Como sendo filho de Deus. E a Bíblia nos fala que quando Jesus, então, se declara filho de Deus, eles rasgam as suas vestes, dizendo: isso basta, isso nos basta, isso nos basta. É suficiente. Nós temos, então, argumento suficiente, motivo suficiente para crucificá-lo. Isso basta. O problema é que a crucificação não era executada pelos judeus. Uma execução só poderia ser feita sob a autoridade romana. Sob a autoridade romana. E os judeus estavam debaixo do domínio romano. Então, se eles não poderiam crucificar e os romanos não viam motivo para crucificar Jesus, que não era motivo para ser crucificado, se ele blasfemava contra a lei, porque eles não estavam sujeitos à lei de Deus. Então eles não poderiam crucificar Jesus, então não consideraram. Eles não consideraram isso. Né? Então, o que é que os judeus precisavam? Porque a intenção de crucificar era dos judeus. Os maiores interessados em crucificar e matar Jesus eram os judeus. Era o seu povo que queria matá-lo. Por isso que a Bíblia diz: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Não receberam. Então, quem queria realmente matar Jesus não eram os romanos. Os romanos não queriam matar. Apesar de ser eles a condenar Jesus, apesar de ser eles a crucificar, mas quem queria realmente matar eram os judeus. Então, os romanos aqui foram usados, digamos assim, como uma ferramenta para que os judeus alcançassem o seu objetivo, que era matar Jesus. Então, para que eles pudessem utilizar os romanos, então, como meio para alcançar o seu objetivo, eles precisavam encontrar uma outra acusação, que os romanos, então, considerassem motivo suficiente para crucificar Jesus. Então, o que eles fizeram? Então, acusaram Jesus de rebelião contra César. Então, contra César, contra o Império Romano. Aí, se isso era provado, então Jesus seria realmente crucificado, justamente do ponto de vista romano, seria justamente condenado. Então, a Bíblia nos fala que eles levam, lá no capítulo de número 19 de João, vamos ver nesse capítulo 19 de João, 19 do versículo 12 ao versículo 15, fala assim: desse momento em diante, né, então já que eles não encontraram, já que não era considerado crime, né, a blasfêmia, né, para os romanos, então eles levaram Jesus, entregaram Jesus, né,
falando que Jesus, acusando Jesus de estar rebelando contra o Império Romano. Então, assim, desse momento em diante, Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus clamavam: se soltares, não és amigo de César. Tá? Todo aquele que se faz rei é oposição a César. Então aqui eles vão e colocam Pilatos entre a cruz e a espada. Não é? Entre a cruz e a espada. Se soltares esse homem, então tu te constitui inimigo de César. Porque todo aquele que se faz rei é oposição a César, é inimigo de César. E diz assim que, ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Pavimento, que em hebraico é Gábata, e diz assim que era o dia da preparação da Páscoa, perto da hora sexta. Pilatos disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Também parecia também uma provocação, né? Porque isso era... Mas eles aceitavam, naquele momento era benéfico para eles. Né? Eis aqui o vosso rei. Então, que ele havia proclamado rei. Né? Mas aí, ao mesmo tempo, eles vão e dizem o seguinte, né? Porque aqui eles reforçam. Né? Eles não queriam César, né? Não estavam felizes com César sendo seu rei, mas naquele momento caía bem, né? Naquele momento caía bem. Então, eis aqui o vosso rei, né? Disse Pilatos. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica. Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei? Então, eles disseram, os chefes e sacerdotes responderam: não temos outro rei senão a César. Nós não temos outro rei que não a César. E diz a palavra do Senhor que nesse momento aqui, então Pilatos, não vê outra alternativa que não entregá-lo para que Jesus fosse crucificado. Sabemos que apesar então de Pilatos ter a convicção de que não era verdade, Pilatos sabia que aquela acusação que eles faziam era uma acusação perigosa. E estava colocando de fato a posição, o reinado, a liderança, o trabalho de Pilatos em jogo. E isso poderia, então, destruir toda a carreira de Pilatos. Então, por isso foi que Pilatos, então, permitiu a crucificação de Jesus. Um castigo que era apenas para o pior dos criminosos. Então, quando a escrita, né, lá na cruz, né, Jesus Nazareno, rei dos judeus, né, então, esta era a acusação pela qual Jesus, né, então, fora condenado. Jesus foi condenado por se fazer rei dos judeus. E eu acho interessante aqui que quando eles colocam essa acusação, essa placa escrita Jesus Nazareno, rei dos judeus, diz a Bíblia que eles não gostaram do que estava escrito. Né? Lá no versículo de número 20 ao 22, fala assim, no versículo 20 a 22 fala assim: muitos dos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. No versículo número 21 fala assim: e os chefes sacerdotes diziam a Pilatos, veja bem, então estava escrito já, Jesus Nazareno, rei dos judeus. E o Pilatos falou assim: não escrevas isso, não coloques isso lá.
Não coloques isso lá. Por quê? Porque a frase em si, Jesus Nazareno, rei dos judeus, era como se os judeus tivessem aceitado, não é? Jesus Cristo como seu rei. Era como se realmente ele fosse. E essa frase, então, caiu mal. Essa frase caiu mal no coração, então, dos chefes, dos sacerdotes aqui. Então, eles disseram, não coloque isso, mas escreva o seguinte, ele diz, não é? Sou rei dos judeus. Foi ele que disse. Não que ele realmente seja, mas ele que disse. Então eles estavam aqui colocando as coisas de uma forma pejorativa, né? Uma forma pejorativa, ou seja, né, que e também não só, né, que essas palavras saíram da sua boca, então foi isso que o levou a ser crucificado. Mas a Bíblia diz que Pilatos não aceitou. Ele disse, o que escrevi, está escrito. E esta é a frase que está lá, portanto, na cruz do Senhor Jesus. Então, diz assim no versículo 23, quando crucificavam a Jesus, os soldados pegaram as suas roupas e dividiram em 4 partes, um para cada um deles, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, tecida como uma peça só de alto a baixo. E disseram entre si, não a rasguemos, mas vamos sorteá-la para ver com quem fica, para que se cumpra a escritura que diz, repartiram entre si as minhas vestes e sortearam a minha túnica. Foi assim que os soldados fizeram. Perto da cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e perto dela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao seu filho, eis aí a tua mãe. E a partir desta hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse, tenho sede. E estava ali um jarro cheio de vinagre. Beberam numa esponja com vinagre, fixaram na ponta de um caniço de sopo e ergueram até a sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Queridos, então nós vemos aqui, nesse texto, nesta palavra, então, Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascual, aceitando sobre si, carregando sobre si o castigo, não é, que estava proposto para Jesus, castigo esse que, segundo a palavra do Senhor, nos traz a paz, nos traz a libertação, nos traz a nossa cura física, a nossa cura espiritual, a nossa cura emocional. E Jesus, o que eu acho interessante isso aqui, né, tudo isso, é que apesar dos judeus, então, terem ficado tão furiosos com esta frase, quando nós olhamos para Apocalipse, nós vemos esta ideia completamente dimensionada, não é? Nós vemos quando João tem a visão, não é, do Cordeiro de Deus, né, aquele homem no cavalo branco, a Bíblia diz que a visão que João teve é que no seu manto e na sua coxa estava escrito, olha só o que estava escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Jesus era muito mais do que rei dos judeus. Jesus era muito mais do que aquilo que os judeus não queriam que eles fossem, não aceitavam que ele fosse. Jesus não só é rei dos judeus, mas como também ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Amém? Então que nós entendamos isso, né?
e que nós o adoremos como, não só como o nosso Rei, mas como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele próprio disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Não existe rei, não é, que tenha poder, que tenha tamanho poder como o poder do nosso Rei, do nosso Senhor e do nosso Salvador. Ele é o nosso Cordeiro, ele é a nossa Páscoa. Amém? Então que Deus nos abençoe, né, e que nós, como povo do Senhor, não é, possamos entender, não é, que esse Rei veio para reinar, né, e que ele possa estar reinando sobre a sua vida, que o senhorio dele esteja patente, seja evidente, né, na sua vida, nas suas ações, né, dia após dia, né, e que esse Rei, né, possa, naquele grande dia, então também te receber, né, nos receber e nos coroar, não é, com uma coroa de vitória, para que nós possamos estar eternamente com Ele, reinar juntamente com Ele para toda a eternidade. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida, né? Sobre a sua casa, sobre a sua família, né? Que Deus abençoe a sua igreja, né? Toda a sua igreja que está espalhada sobre a face da terra, que Deus fortaleça a sua igreja, né? Apesar das lutas, apesar das provas, né? Que Deus levante esta igreja com poder e força, e para que a igreja do Senhor Jesus possa prosseguir, né? De vitória em vitória, e que as portas do inferno, né, caiam por terra, não prevaleça então contra a palavra de Deus, contra a igreja do Deus vivo. Amém? Então, queridos, vamos acreditar nisso. E se nós temos essa convicção no nosso coração de que Ele nos capacita, né? A Bíblia diz que em Jesus nós podemos todas as coisas, e é Ele quem nos fortalece, Ele quem nos capacita. Então, mas não há restrição, não há impedimento, né? Então que nós possamos prosseguir, né, crendo nesta palavra, vivendo vitoriosamente. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde para a glória e louvor do seu santo nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Deus nos abençoe. Uma boa Páscoa, um bom domingo, e amanhã estaremos na casa do Senhor, celebrando e adorando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém? Glória a Deus.